Ana Costa, embaixadora dessa marca que eu gosto tanto, tenho muito orgulho. Vou ensinar para vocês um bolo pão de mel. Gente, mas esse negócio ficou bom, viu? Queria dizer nada, não. Na verdade, ele pode ser também um pão de mel, né? Eu vou mostrar para vocês. Mas como ontem eu dei aula lá na Calebô de pão de mel, eu falei, não vou repetir o tema, né, Brasil? Vamos dar uma variada, né? E aí hoje eu peguei essa mesma receita e transformei em um bolo. Então, o que é bacana isso? Para vocês que trabalham com confeitaria, com fácil venda, eu posso ter a opção do pão de mel, mas eu também posso ter a opção da fatia, eu posso ter como um bolo gelado embrulhado. Então, a gente pode pegar essa receita. Se eu mudo a forma, eu vou ter várias opções de trabalhar com essa receita. E a gente sabe que pão de mel é campeão de vendas. Pode entrar ano, pode sair ano, pode vir moda, pode mudar a moda. O pão de mel é sempre um produto muito vendável, né? Então, eu vou começar fazendo com vocês a massa. E aí a gente vai explicando. Depois a gente tem um recheio com doce de leite maravilhoso, que vocês já conhecem. Inclusive, a Itambé está lançando, a partir do mês que vem, meninas, o cremoso? Mais ou menos. Tá aí, a gente já está testando, já está provando. O doce de leite cremoso. Então, ele é bem diferente deste, que é o que vocês já conhecem, que é o firme, ponto de bico, consistência única. Eu abro a lata, a gente já trabalha com ele, eu não preciso fazer nada. Mas eles lançaram agora um mais macio e mais cremoso. O que muda? Eu percebi que o sabor dele também é mais para o caramelo, então isso também já muda. Eu percebi que ele é bem mais macio, então às vezes algumas pessoas acham que esse que a gente tem na linha é um pouco mais firme. Agora acabamos com esse problema, vai ter um bem cremosão que também dá ponto de bico. Eu vou ver se elas conseguem um pouquinho para eu mostrar para vocês a consistência dele, tá? Então eu vou começar fazendo a massa, a gente vai fazer uma massinha método espumoso. Se eu for fazer, gente, essa massa como pão de mel individual, eu posso fazer todo esse processo na mão, tá? Eu não preciso nem usar a batedeira. Eu gosto de usar a batedeira quando eu faço na montagem bolo, porque quando a gente fala bolo, a gente quer uma massa mais fofinha, uma massa mais aerada, né? Então, se vocês forem fazer o bolo, usem a batedeira. Se vocês forem fazer como pão de mel individual, pode misturar tudo nas mãos, tá? Então, aqui eu vou colocar ovo, mas para render um bolo grandão como esse, a receita vai estar direitinho lá para vocês, proporcional, tá? E aí, aqui, junto com esses ovos, eu vou bater açúcares. Então, eu tenho aqui o refinado e eu tenho aqui o mascavo. Porque quando a gente fala de pão de mel, o açúcar mascavo é meio que obrigatório, porque ele levanta muito o sabor das especiarias. Então, é importante a gente ter um percentual de açúcar mascavo na nossa receita de pão de mel, tá? Então, aqui eu vou bater esses dois ingredientes. Agora a gente só precisa de uma batedeira silenciosa, né? Quem será que vai fazer isso por nós? Que olha, só por Deus. Gente, então aqui, método espumoso. Então eu bato os ovos, açúcar, até formar aquela espuma, aquele creme. E aí na sequência eu vou entrar com os líquidos e vou entrar com os secos, que eu vou falar para vocês também. Essa massa eu não coloquei cacau. Normalmente, quando eu faço pão de mel, eu ponho um pouquinho de cacau. Na minha receita de pão de mel vai um pouquinho. Eu não coloquei porque eu queria minha massa mais clarinha, mais cor de mel mesmo. Mas se vocês quiserem acrescentar cacau nessa massa, eu vou deixar como opcional, tá? Aí vocês podem colocar ou não. Fica a critério de vocês. Aqui no açúcar, eu também posso tirar, por exemplo, 30% da quantidade que eu tenho de açúcar refinado e substituir por 30% de mel, tá? Então, dá para fazer essa substituição também. Tudo a gente tem que pensar no custo. Então, quando a gente usa o mel, encarece um pouco. Mas se eu tenho mel em casa, se eu tenho disponibilidade de usar o mel, super vai funcionar aqui também, tá? E eu tô com enxaqueca, então é melhor não mexer com isso, né? Ó, aqui começou a ficar o creminho que a gente quer.
Quando vocês fizerem em casa, para fazer o bolo, deixa bater mais. Porque quanto mais ar a gente incorporar nessa mistura, mais fofo vai ficar meu bolo, tá? Então deixa bater um pouquinho mais. Aqui eu vou adicionar os líquidos. Então eu tenho aqui leite e óleo. O óleo vai me trazer umidade, né, maciez para essa massa. E aí, na sequência, eu venho com um mix de ingredientes secos. Então, quem são eles aqui? Farinha, fermento, bicarbonato, cravo e canela, tá? Vocês podem usar aquela misturinha para pão de mel que já vem pronta. Tem gente que gosta de pôr anis, tem gente que gosta de pôr gengibre. Vocês vão fazer o mix que vocês gostarem. Na receita eu peço 3 gramas de canela, 1 grama de cravo em pó. Então vocês vão misturar 4 gramas e aí vocês podem fazer o mix de vocês, tá? Em cima dessas quantidades. E aí eu já tenho tudo aqui misturadinho. Farinha, fermento, bicarbonato, cravo, canela. E aí nós vamos misturar todo mundo aqui, ó. Misturou, vai nascer a nossa massa. Simples assim, gente. Uma massinha rápida, super perfumada. E se eu quiser, eu posso também adicionar nessa massa doce de leite. Então, vocês podem pegar a mesma proporção que eu falei para vocês de mel, 30%, então tira 30% de açúcar refinado e acrescenta 30% do melhor doce de leite, que é o doce de leite também. Tanto nessa versão quanto na versão cremosa vai funcionar muito bem, tá? Olha, gente, então fica uma massa bem lindona, ó, bem levinha, tá? E aí eu vou levar para assar. Meia receita vai me render um bolo de 18 centímetros, ó, que foi essa receita que eu fiz. Então, vai me render essa receita aqui, tá? Se eu for fazer a receita de 20, é o dobro dessa receita que eu fiz, que é a que eu vou disponibilizar para vocês. E aí eu assei em 2 formas de 20. Porque aí a gente vai dividir essa massa ao meio e aí eu tenho 4 camadas de massa e 3 camadas de recheio. Fechou? Então, essa aqui depois a gente vai assar. Quando eu desocupar aquela forma, a gente assa. E aí vamos no recheio. O nosso recheio, gente, é bem simples. Então eu tenho aqui, ó, o doce de leite da Itambé. Esse tradicional, que tem aquela consistência bem firme, que eu acho que todas vocês já conhecem aqui, ó. Tá? Então eu abro a lata, ele já está assim. Então, o que eu faço aqui para o nosso recheio? Eu vou só misturar doce de leite e um pouquinho de chantilly. O que o chantilly vai fazer no meu doce de leite? Vai deixar ele mais aerado, vai deixar ele mais macio. Então, quando a gente corta aquele bolo bem geladinho, esse doce de leite está muito firme para isso. Então, eu vou ter muito atrito na faca. Então, eu coloco esse chantilly justamente para me dar maciez, para me dar cremosidade e facilitar o meu trabalho, tá? Então, aqui eu vou pôr o chantilly. E aí, nós vamos misturar. Eu gosto de fazer esse processo, gente, quando eu estou fazendo a receita completa, na batedeira, com o batedor raquete, que aí a gente consegue misturar bem rapidinho, de uma forma bem homogênea, tá? Aqui, como eu vou fazer um pouquinho só para demonstrar para vocês, eu vou fazer na mão mesmo. Mas esse doce de leite é bem firme. Então, quando vocês forem fazer uma quantidade maior, quem tiver a batedeira com batedor raquete, façam na batedeira, tá? O bracinho de vocês vai agradecer. E aí você vai ver que vai ficar um recheio bem mais macio, bem mais cremoso. Então é isso aqui, gente, tá? Então vai ficar um creme mais aerado, mais macio, tá?
Sempre para a montagem do bolo ou do pão de mel. Se eu for fazer o pão de mel, nós não vamos acrescentar o chantilly, obviamente, porque o pão de mel vai ficar na gôndola, vai ficar em temperatura ambiente, então o chantilly não é aconselhado. Eu vou usar o chantilly só se eu for montar o bolo, tá? E aí sempre eu vou trabalhar com uma manguinha de confeitar para ter um trabalho mais limpo, para ter um trabalho mais organizado. E aí o que você vai fazer? Quando você fizer a receita aqui do bolo, o recheio vai render para vocês 900 gramas. Então você já pega 3 sacos de confeitar e já divide o recheio em 3 porções de 300 gramas. Para que todas as camadas fiquem iguais. Sabe aquele bolo que você corta e está perfeito? Se você não faz esse porcionamento, o que vai acontecer? Quando você corta o bolo, tem uma camada mais fina, uma camada mais grossa, e não é bonito visualmente, né? Então já pega o recheio, já coloca em 3 sacos de confeitar e já deixa pronto para a montagem, tá? Então vamos imaginar que eu tenho então aqui a massa do bolo, sempre fria, né? E aí você vai desenformá-la. E aí o que eu gosto de fazer quando eu tenho uma massa que fica mais escurinha assim, tá vendo, ó? Eu deixo ela esfriar e aí eu vou fazendo dessa forma e vou tirando esse excesso de farelinho, tá vendo, ó? Essa massa eu fiz agora há pouco, então ela ainda não descansou. Se eu tivesse feito ontem à noite, estivesse fazendo esse processo hoje de manhã, vocês iam perceber que toda essa casquinha ia soltar. Só de você passar a mão, ela solta facilmente. Os farelos, a mesma coisa, porque ela ainda está fresquinha, ela ainda não pegou essa umidade, tá? E aí, o que a gente faz aqui? Então, imagine que a minha receita vão render 2 discos de 20. Você vai pegar os 2 discos de 20, cortá-los ao meio. E aí eu já vou mostrar para vocês a consistência que fica a nossa massa. Olha a consistência da nossa massa. Bem fofinha, bem perfumada. E aí a gente faz a montagem da seguinte forma. Eu vou ter 4 discos de massa, porque serão 2 formas de 20 o rendimento. Sempre essa parte de baixo é a primeira parte que a gente coloca em contato com a forma, e a última parte que a gente monta. Então, a bundinha do bolo sempre virada para cima. Por quê? Eu não gosto de nivelar bolo, gente, porque eu acho muito desperdício. Mesmo porque esse aqui tá bem ok, né? Não tá aquela coisa barrigudona, né? Mas, normalmente, eu coloco essas camadas entre o bolo. E aí, como a gente vai colocar a proporção certinha de recheio, o corte fica perfeito. Então, eu normalmente não tiro o topo do bolo, tá? Então, aqui eu vou colocar o disco. Vou umedecer, eu vou colocar uma caldinha lá para vocês, que eu não vou pôr aqui, mas eu vou deixar uma caldinha disponível, vocês vão umedecer essa massa. Umedeceu essa massa, nós vamos entrar com o recheio. Então, aqui tem uma dica para vocês. A forma, ou eu posso forrar com plástico, como a maioria das pessoas fazem, eu posso usar o acetato, como eu usei no meu, ou eu posso passar só um desmoldante na lateral da minha forma, que eu também vou desenformar o meu bolo perfeitamente. Nosso bolo tem 2 recheios. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou vir com o nosso recheio, eu já levanto aí para mostrar para todo mundo. Eu vou meio que fazer uma cinta de contenção aqui na lateral com o nosso recheio. Ó. Como se fosse uma cinta de contenção. E aí, no meio, vem a surpresinha. Uma pasta de damasco. Gente, damasco com doce de leite é uma combinação incrível. Vocês podem fazer essa mesma combinação com ameixa, que é outro clássico. Então, é a fruta e suco de laranja. Só isso. Então, comprei o damasco, aquele damasco mais macio. Deixei ele de molho no suco de laranja, pode ser o natural, pode ser o integral, por mais ou menos uns 30 minutos. Levei para o fogo. Deixei reduzir praticamente todo o suco. Bati no processador até virar um purezinho. Essa é a consistência que ele tem que ficar, ó. Ele não pode ficar muito mais mole que isso. Senão ele some, senão o bolo absorve, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Rechear com o damasco.
Tem muita possibilidade disso aqui ficar ruim não, né? Gente, com a ameixa fica sensacional também. Mesma coisa, pega a ameixa sem caroço e usa as mesmas proporções que eu vou pôr de damasco, vocês usam de ameixa. E aí eu sempre uso o suco de laranja, porque o suco de laranja vai me dar um toquezinho a mais de acidez. Fica delicioso. Ameixa também. Vou deixar um pouquinho aqui só para montar o pão de mel, para mostrar para vocês. E aí eu vou cobrir com o recheio de doce de leite. E aí, gente, no bolo que eu vou decorar, vocês vão perceber que nós temos em todas as camadas o doce de leite e o damasco, doce de leite e o damasco. Bom, como esse aqui vai ficar para as meninas, e elas são todas magrinhas, vou pôr tudo. Não vou desperdiçar recheio, não. Elas estão merecendo. Ó, aí colocou todo o recheio. Venho com o último disco de massa. Imagine que aqui a gente está montando o bolo, todas as camadas. Umedece, vou levar para gelar. O ideal, gente, é que vocês gelem esse bolo por mais ou menos, no mínimo, 8 horas. Esse é o ideal, tá? É o mundo ideal. A gente sabe que os nossos clientes abençoados acham que a gente aperta um botão e o bolo sai rolando do outro lado. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque quando eu me disponho a fazer um bolo para o cliente, se der M lá na frente, a culpa é sua, porque foi você que falou para ele que ia dar certo. Então, não é o cliente que manda na sua produção, é você. Você tem que entregar um produto para o seu cliente que você tenha certeza que ele não vai desmoronar na mesa, que ele vai se manter aquele bolo perfeito, tá? Então, leva para gelar. O ideal é, faz a massa, esfriou, recheia e deixa esse bolo descansar até o dia seguinte. Dia seguinte de manhã, decora e entrega para o cliente, tá? Então, esse aqui a gente vai deixar aqui no cantinho. Vou dar uma limpadinha. Gente, alguma dúvida? Se vocês quiserem montar o pão de mel com doce de leite, gente, que fica sensacional. Então, eu fiz aqui, ó. Assei 2 pequenininhos. Assei um bem pequenininho, que seria o tamanho festa, que é essa forminha de quiche, tá? Uma forminha pequenininha. E montei um pouquinho maiorzinho aqui, que é exatamente esse tamanho aqui depois que eu banho. É esse aqui, tá? Se tiver régua aqui, depois eu meço essas 2 forminhas para vocês. E aí, gente, o processo é o seguinte. Vou cortar meu pão de mel ao meio, minha massa. Sempre que eu faço essa massa como pão de mel banhado, eu coloco mel, obrigatoriamente. Então, tira 30% de refinado, 30% de mel. Vocês vão perceber que a massa vai ficar menos aerada, porque o mel te dá uma outra consistência. Aqui ele tá com uma texturinha de bolinho, igual que eu cortei para vocês. Não tá ruim, mas como a gente chama o nosso produto de pão de mel, é interessante que a gente tenha o mel na composição, né? E aí, o que eu faço? Ó, o recheio. Então, de novo, manga de confeitar. Coloco o meu recheio aqui. E aí, eu vou rechear o pão de mel. De que forma eu vou rechear o pão de mel? Eu vou fazer uma lateral de doce de leite, ó. Uma casinha de doce de leite. E aí, aqui no centro, eu vou entrar com o damasco. Ou com a ameixa. E aí, eu cubro com doce de leite. E aí, eu fecho. E aí, eu tenho o pão de mel prontinho para banhar. Só que não fica de Deus. Só isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu comi esse pão de mel, gente, no Mercado Central, uma vez, lá no Borges. Não sei se ele ainda vende. E aí eu perguntei para ele, eu falei, menino, que coisa maravilhosa é essa aqui? Aí ele falou para mim, Ana, é uma senhorinha de 80 anos que fornece para mim. E aí um dia eu estava lá e ela chegou para entregar. Aí, lógico, né? Como que uma confeiteira encontra uma pessoa dessa e não vai fazer uma pergunta, né? Ah, já fui no colo dela e já falei, como é que é esse babado aqui de damasco? Aí ela que me ensinou a fazer com suco de laranja. Só que o dela era diferente. O que ela fazia?
ela recheava o pão de mel com doce de leite e ela passava no pão de mel o damasco. Então, quando você mordia, hein, e era chocolate, um brilho, que você falava, gente, tem azeite em cima desse negócio, né? Não, era a têmpera, que era tão bem feita, e chocolate, ela não usava cobertura, não. E aí você mordia, tinha aquele snap da cobertura e você sentia que tinha um negocinho ali macio, era o damasco. Então, imagine o trabalho que dava, né? Porque já imaginou passar o damasco no pão de mel todinho? Aí eu deixo para ela essa parte, né? Então, eu ponho aqui no meio, tá bem maravilhoso aqui no meio, tá ótimo. Então vamos ver se esse bolo deu certo. Gente, eu fiz essa massa ontem. E aí hoje de manhã eu montei o bolo. Deixei ele no freezer, né, até dar o horário aqui da gente vir para a feira. Então ele ficou mais ou menos umas 4 horas no freezer, tá? E aí eu montei com acetato. Eu gosto de montar com acetato. E o acetato, gente, lavou, tá novo, tá? Então, assim, acetato, quando a gente trabalha com bolo, a gente deixa ali aqueles acetatos só para montagem. Aí, quando eu quero montar um bolo e mandar para o meu cliente com acetato, eu preciso de um acetato novo, porque esse a gente vai riscar, porque vai lavar. Então, para que fique mais bonito, é ideal a gente usar outro tipo, tá? Aí, aqui, a gente vai fazer o ganache na sequência, mas só para a gente não perder tempo, eu vou começar a espatular o nosso bolo. Então, esse ganache que tem aqui é um ganache de chocolate meio amargo, que eu usei proporções iguais, então 1 para 1, de chocolate meio amargo e o creme de leite 25%. Se eu uso 17, gente, muda a composição da receita, porque o 25 tem mais gordura. Então, provavelmente, se vocês usarem o 17, vocês vão ter que estar diminuindo aí em torno de 30% de creme de leite, senão ela vai ficar mole, ela não vai dar esse ponto. Eu, Ana Costa, prefiro para coberturas o 25%. Eu não uso o 17. O 17 eu uso para outras coisas, tá? Então, aqui, eu vou começar a aplicar o ganache. Então, esse ganache, gente, a hora que eu estiver fazendo, eu vou dar todas as dicas, mas ele não foi na geladeira, tá? Eu fiz esse ganache, era umas 10 horas, e ele está fora da geladeira desde então. Eu preciso que ele esteja macio, porque se ele estiver firme demais, quando eu coloco no bolo, o bolo vai estar gelado, não vai? Então, aí o que vai acontecer? Se o seu ganache estiver mais duro que isso aqui, você não consegue espatular o bolo. Porque quando o ganache encontra no bolo gelado, ele já começa a endurecer. Então, se ele estiver muito firme, na hora que você começar a espatular, ele vai começar a soltar do bolo. Aí você vai querer jogar bolo, cobertura, tudo na parede, porque vai dar tudo errado. Então, aqui é muito importante a consistência do ganache, tá? Então, sempre um ganache macio, um ganache cremoso. Olha lá. Tá vendo a consistência dele, ó? Fazer assim para vocês conseguirem pegar a consistência dele. Bem macia. E aí nós vamos espatular. E aí, gente, na hora de espatular, tem gente que se adapta melhor trabalhar com as espátulas de metal, tem gente que se adapta melhor trabalhar com as espátulas plásticas. Tá bom, obrigado, Nicole. Ô, gente, o que é muito importante quando a gente espatula o bolo, que eu lembrei aqui agora que foi uma dúvida de uma aluna esses dias, eu vou compartilhar com você.
Às vezes você passa ganache, chantilly, brigadeiro na lateral do teu bolo e daqui a pouco começa a subir umas bolhas. E aí você fala, gente, de onde saiu essas bolhas? Quando você está aplicando a cobertura, é importante que você não deixe espaço. Então, por isso que aplicar com saco de confeitar é bacana. E quem trabalha também com a espátula também funciona. Você vai aplicando aos poucos e vai espatulando. Mas quando a gente trabalha com saco, cuidado nesse momento que você está fazendo esse processo de preencher para não deixar espaços muito largos. Porque ali entra ar. E aí o que vai acontecer? Quando você vem aqui com a espátula e faz isso aqui, ó, você mascara o ar lá dentro. E aí vai chegar uma hora que esse cara vai falar, peraí, eu não quero morar aqui dentro. Quem foi que falou para você que eu quero morar aqui dentro? Aí estoura aquelas bolhas na lateral do teu bolo. Dá para consertar? Dá. Estourou uma bolha aqui, você fura e espatula de novo, porque é ar que está ali dentro, tá? Agora, quando a gente tem um bolo que a gente tira do aro e ele começa, o recheio começa a sentar, começa a formar aquela barriga, aí é porque o meu recheio está mole. Né? Então, aí eu errei no ponto do meu recheio. Então, é importante que o recheio esteja na consistência certinha para a gente não ter esse tipo de problema, tá? Porque a marca de chocolate também muda as proporções, tá, gente? Porque cada tipo de chocolate tem uma quantidade de sólidos de cacau. Eu só uso Cical ou Calebo, então eu nunca tenho problema. Pode ser que você use um Nestlé e você tenha problema. Pode ser que você use um Hershey's e fique mole. Então, tudo depende da composição do chocolate que você está usando. Mas vocês viram que maravilhosa? E aí vocês viram que conforme a gente vai espatulando, ela vai gelando e ela vai firmando, ó. Então, por isso que não pode ser um ganache que a hora que eu aplico aqui esteja muito duro, porque senão, na hora que ele bater no bolo gelado, ele vai cristalizar e aí você não vai conseguir ter essa aderência que a gente teve aqui, tá? Bom, o nosso doce de leite é maravilhoso. Ponto de bico. Então, olha lá o que eu vou fazer aqui na borda. Nosso bico 1M, clássico, que é o bico que toda confeiteira tem em casa. Se não tem, é o primeiro que compra. Não tem jeito, a gente ama esse bico. E a gente vai fazer um trabalhinho aqui. Então, ganache eu tenho aqui, como eu falei para vocês, 1 para 1. Então, uma parte de chocolate para uma de creme de leite. Eu tenho 100 gramas de chocolate aqui. E aí eu vou colocar 100 gramas de creme de leite, 25%. Tá? Misturou. E aí vem a dica, gente, que agora está na moda falar, né, que vocês adoram, a dica de milhões. Quando eu termino de fazer esse ganache, ele não vai para a geladeira. Quando eu termino de fazer esse ganache, ele vai descansar em temperatura ambiente. Porque se eu coloco esse ganache na geladeira, ele vai dar ponto, ele vai ficar maravilhoso. Só que aí a pré-cristalização de chocolate, o chocolate, vai entender que ele vai morar naquela temperatura. Aí quando você trouxer o teu bolo para ambiente, que você espatular, ele vai suar, ele vai derreter. Ele vai começar a ter um outro comportamento. Então, esse processo de deixar o chocolate, o ganache, ficar macio em ambiente, é o que vai garantir a estabilidade que eu falei para ela. Porque aí ele já entendeu que ele vai morar aqui. Agora, se tem alguém aqui que mora no Nordeste, que é muito calor, que tem aquele calor, além de muito quente, úmido, e você perceber que seu ganache, mesmo você deixando ele ali em repouso umas 8 horas, ele não chegou num ponto cremoso, leve para a geladeira, rapidamente, só para que ele fique cremoso. É tipo coisa de 10, 15 minutos, ele já vai ter uma consistência mais cremosinha, tá? E aí, olha lá. Tá vendo? E uma coisa que é importante aqui, sempre que a gente vai fazer ganache, creme de leite em ambiente. O creme de leite não pode estar gelado. Porque se você pegar o chocolate, mesmo que ele não esteja quente, está morno, você entra aqui com creme de leite gelado, esse chocolate cristaliza e fica cheio de pedacinhos de chocolate que a gente não consegue dissolver. Então, creme de leite em ambiente sempre e o chocolate na temperatura que vocês quiserem, ok? Ó, então eu peguei o creme de leite,
Eu quero deixar esse creme de leite molinho para fazer como se fosse um drip cake. Peguei aquele doce de leite, estou acrescentando creme de leite que eu quero que ele fique molinho. Então, vou acrescentando. Vou mexendo para ele ficar numa consistência de gota. Quero aproveitar. E aí a pegada do drip, gente, é a seguinte. É a pressão da sua mão. Então, para fazer aqueles drip que fica parecendo bolinha de desenho animado, que fica todo certinho, é a pressão da sua mão. Então, quando você vai fazer a lateral, você vai sempre pressionar mais, outro menos. Um mais, outro menos, para que a gente consiga ter um caimento que fique bem uniformezinho. Então, é assim, ó. Vou fazer para esse lado, depois desse lado eu faço para esse lado, tá? Então, é sempre a pressão da mão, ó. Então, mais, menos, mais, menos. Deixa eu virar aqui para mim, né, que eu tô fazendo coisa feia aqui. Ele tá grosso ainda, tá, gente? Ele podia estar bem mais fininho, tá? Mas só para aproveitar o que eu tenho aqui, para não desperdiçar. Não rolou. Não gostei. Vocês são assim também? Então, beleza. Então, peraí. Ou faz a técnica certa ou não faz. Vocês entenderam, né? Então, derrete o negócio para ficar na consistência certa. Não deu certo, a gente vem aqui, ó. Não chora não, Brasil. A gente resolve assim, ó. Quem tem que chorar é o bolo. Olha o meu tamanho. E olha o tamanho dele. Quem tá correndo mais risco aqui? Ele, né? Óbvio que é ele. Então, aqui, ó. Pronto. Venho aqui com a espatulinha. Faço uma brincadeirazinha aqui em cima, porque a gente ainda vai colocar doce de leite aqui. Gente, eu trabalhei muitos anos em doçaria. E aí, uma vez, todo mundo falava assim, nossa, mas nunca nenhum bolo desmoronou? Aí, uma vez desmoronou. O que aconteceu? A cliente pediu um bolo e a gente falava na recepção, gente, não peguem esse bolo com mais de 2 quilos, que era um bolo molhado com danoninho, iogurte, da NAP. Então, era um bolo que ele não tinha estrutura para um bolo muito grande e muito alto, ele desmoronava. Então, a gente tinha o padrão, e aí pegaram um bolo maior. Ótimo, fiz o bolo, porque eu falei, vai dar M, e eu quero mostrar que dá M, né? E aí, gente, quando eu tirei o bolo do aro, decorei tudo lindo. Quando a cliente chegou para pegar, eu sempre abria a caixa antes de descê-la, né? Quando eu abri a caixa, o bolo estava rachado, de fora a fora, assim, no meio. E a cliente lá embaixo esperando o bolo. Aí chamei a chefe da cozinha. E aí eu falei para ela, tá vendo isso aqui? É isso aqui que acontece quando a gente pede um bolo do tamanho que não pode. Ai, meu Deus, e agora? A cliente está lá embaixo. A sorte é que era uma cliente frequente, que morava na rua de trás. Falei, olha, fala para ela que daqui a pouco a gente entrega o bolo para ela. Peguei esse bolo. Fiz uma cinta de chocolate. Voltei ele para o aro. Fiz uma cinta de chocolate. Coloquei várias decorações e entreguei o bolo para a cliente. Então, você tem que resolver o problema.
Então, ali eu queria que acontecesse, eu queria que ela passasse por aquela situação para ela entender que não dava, porque não entrava na cabeça dela só falando. Então, ela tinha que vivenciar. E é muito complicado o cliente estar lá embaixo esperando o produto e o produto deu M, né? O que você fala para o cliente? Aí, depois desse dia, nunca mais teve pedido de bolo com mais de 1,5 kg. Pronto, resolvi um problema. Ó, gente, então, doce de leite. Olha o ponto desse doce de leite no bico. Olha que lindo. Esse sim é o doce de leite de milhões. Que a gente não precisa fazer nada. Tirou da embalagem, ele tá assim, ó, pleno. Então, bico um M, aonde termina uma roseta. Eu começo a outra, tá? Aqui, vou polvilhar um pouquinho de pó douradinho. E aí, gente, a dica também de milhões, tá? A gente está bem longe dos estandes de brilho, né? Estamos, ótimo. Senão pode ser que voe algum utensílio. A gente nunca abre o potinho e faz assim, ó. Você desperdiça muito produto. Fura a tampinha. E aí quando, tá vendo? Ó, pega uma faca, aquece e fura a tampinha. E aí quando você for trabalhar, você só faz isso aqui, ó. Então você não desperdiça produto. Isso aqui é caro, né? Esse da Grand Chef, então, é um rim. Então não dá para desperdiçar. Tudo bem, gente? Ó, aqui embaixo eu vou fazer só o acabamento, que eu tô com preguiça de limpar a tábua. Aí a gente esconde, né? Porque vai ter foto, né? Então, tem que estar bonito o negócio. Ó, então o próprio bico, um M. Eu vou fazer o pezinho. E aí nós temos o nosso bolo de pão de mel maravilhoso, que eu vou cortar para vocês degustarem.